Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um assunto um pouco chato, mas não tem como a gente fechar os olhos para ele, que é o suicídio. Estamos no mês de setembro, na verdade no finalzinho de setembro, mas esse mês é dedicado à conscientização a respeito do suicídio, chamado Setembro Amarelo. E essa é uma iniciativa muito interessante, porque existe um número grande de pessoas que acabam cometendo suicídio. Esse número é muito maior entre os idosos, onde 25% dos idosos que tentam cometer suicídio conseguem, de fato, tirar a própria vida. E também entre os jovens, numa proporção bem menor, mas acontece também muito entre os jovens, inclusive acontece também entre os jovens universitários. É exatamente sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Alguns pediram que eu falasse um pouco sobre isso nos comentários, eu vou deixar os comentários aqui na tela e eu vou tentar falar um pouco sobre a minha opinião a esse respeito. Lembrando que esse vídeo é completamente baseado na minha opinião, portanto você pode concordar ou discordar. Essencialmente eu vou dividi-lo em 3 partes. Bom, a primeira delas é com respeito a como que nós devemos olhar uma pessoa que cometeu o suicídio. Assim, existem algumas pessoas que, não sei porquê, têm a tendência de olhar para essas pessoas que cometeram suicídio, que já morreram, como pessoas fracas, como pessoas covardes, como pessoas incapazes, ou com pessoas que não têm Deus no coração. Enfim, tendem a julgar essas pessoas. Bom, essa é uma atitude muito ruim. Não sei se alguém que acompanha aqui o canal tem a tendência a pensar dessa forma. E por que isso é ruim? Porque primeiro, muito provavelmente você não conhece a pessoa. Você não sabe o que ela estava passando, você não sabe o que ela estava sentindo, você não sabe como ela era. Assim, a família dela, os amigos, com certeza estarão muito tristes numa situação assim. Então, não é o momento de julgar essas pessoas. Na verdade, a ideia do mês do Setembro Amarelo deve ser chamar a atenção para aquelas pessoas que a princípio não têm esse tipo de problema, a bioquímica do corpo está ok, não tem nenhum problema de depressão, nenhum grau de depressão, para focar a atenção naquelas pessoas que estão numa situação de risco, numa situação mais complicada. E ao invés de julgá-las, pelo contrário, ajudá-las a sair desse poço, a sair dessa situação ruim e, quem sabe, reverter o quadro. Então esse é o primeiro ponto. A pessoa que comete suicídio, ela não cometeu simplesmente porque quis e pronto, não acordou e quis se matar. Ela estava sofrendo muito. E só para você ter uma ideia, se você não tem nenhum problema, como depressão, por exemplo, é o meu caso, pelo menos até o momento, assim, eu não penso nunca em tirar a minha vida, porque eu gosto de viver, eu gosto de aprender mais, eu gosto de ajudar a sociedade, contribuir para a sociedade. Então eu não tenho esse tipo de sentimento. Mas uma pessoa que cometeu suicídio, a bioquímica dela não estava boa, as moléculas não estavam trabalhando da forma como deveriam trabalhar. Então não é o caso de ser julgada, pelo contrário, é o caso de ser lamentado o fato dela ter tirado a própria vida. O segundo ponto já diz respeito à própria universidade. O ritmo da universidade é bem pesado. Eu não sei de todas as universidades, não conheço todos os cursos, mas os cursos de ciências exatas, em especial a química, que é o que eu conheço, que eu tenho vivência, é um curso muito pesado. Mas eu não acho que esse ritmo da universidade deve ser considerado culpado para o caso ou para os casos de suicídios dentro da universidade. Eles podem ter sim contribuído, a pessoa já estava passando por uma série de problemas e não deu conta da pressão do curso de Química, Medicina, seja qual for o curso que ela estivesse fazendo, e com isso acabou afundando mais no quadro de depressão e tendo posteriormente cometido suicídio. Mas assim, eu não considero o ritmo universitário como sendo o principal causador disso. A universidade tem um ritmo pesado sim, mas eu acho que isso faz parte do jogo. A pessoa, quando ela entra, ela tem ciência disso, ela já sabe disso. Antigamente era mais complicado no que diz respeito à informação, mas hoje ela pode se informar com muito mais facilidade. Então, vai ter prova pesada, vai ficar horas fazendo uma prova, vai ter relatório. A cobrança é pesada, mas como eu disse, isso faz parte do jogo, faz parte do aprendizado. Eu posso criticar, por exemplo, como se ensina, as formas como aquele conhecimento é passado, mas esse ritmo pesado faz parte
da universidade. Agora, o caso começa a ficar muito complicado, e isso a universidade ela tem que punir, é quando as coisas meio que fogem dos aspectos éticos. Isso pode acontecer quando o jovem, por exemplo, sofre bullying por algum colega, principalmente por questões de nota baixa. Imagine o caso, por exemplo, de alguém que conseguiu entrar na universidade através de cotas e, de repente, ele acaba não se desenvolvendo muito bem no ritmo universitário. Ele começa a ser humilhado por outros colegas, associando o fato dele estar tirando notas baixas pelo simples fato de ter entrado através de cotas. Entendem? Isso aí, com certeza, dependendo de como for a pessoa, dependendo de como for a natureza da pessoa, pode acabar prejudicando muito mais o rendimento e, além disso, acabar evoluindo para um grau de depressão. Situações de assédio moral por parte dos professores, humilhação por parte dos professores. Esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. E isso dentro da universidade é algo que deve ser banido. Quer dizer, não apenas dentro da universidade. Isso não pode acontecer em nenhuma situação. Então, casos como esses podem acabar contribuindo para a tragédia do suicídio. Mas eu não acho que o ritmo universitário por si seja uma causa. De novo, eu olho isso como fazendo parte do jogo. A mesma coisa na pós-graduação. O aluno entra na pós-graduação sabendo que é pesado, principalmente quando ele estiver no período de desenvolver os resultados, de desenvolver o seu trabalho e obter os resultados. E assim, cabe uma informação prévia, saber como é o orientador, como está a condição financeira do laboratório, antes de ingressar por esse caminho. O que eu sou extremamente contra, de novo, é o assédio moral por parte do professor, o orientador que acaba exigindo demais do aluno, exigindo que ele trabalhe de madrugada, que ele trabalhe nos finais de semana. O aluno de pós-graduação nem férias tem, tirar o final de semana dele é desumano. Então, esse tipo de coisa eu critico e não deve existir no meio acadêmico. Então, esse era o segundo ponto que eu queria falar. E o terceiro e último ponto é mais direcionado para aqueles alunos que acompanham aqui o canal, mas que sentem que já estão ficando desanimados, estão se sentindo cansados na universidade, acham que, enfim, pode de repente acabar entrando num quadro depressivo. Tenha bem em mente que a universidade é simplesmente um pedaço da sua vida. A sua vida você vai dividir entre família, amigos, namorado, namorada, enfim, trabalho, se for o caso, e seus estudos e a universidade. Mas a sua vida é muito maior do que a universidade. Não olhe a universidade como sendo o principal foco da sua vida. Então, assim, se você tirou uma nota baixa, não é porque você é incompetente, incapaz, você é burro. Não é isso. De repente você não estudou de forma adequada, ou de repente você não estudou e por não estudar realmente vai tirar nota baixa. Mas, assim, não se desespere com isso, não se sinta incapaz por isso. Se você for reprovado, bom, paciência, mas no período seguinte estude, sente, você tem que estudar, não tem como tirar notas boas sem estudar. E quando eu falo estudar, estudar em casa, pegar livro, assistir videoaulas, enfim. No período seguinte, tente se dedicar mais e consiga então aí uma melhor nota para conseguir a aprovação. Converse com seus professores se você estiver se sentindo mal. Temos muitos professores universitários babacas, mas muitos são gente muito boa. Então, vale a pena conversar um pouco com eles. Eles podem explicar, por exemplo, como que é o funcionamento da universidade, como que é o funcionamento do curso. Não é que a cobrança seja menor, ele vai te cobrar da mesma forma como está cobrando um colega seu. Mas eu acho que você vai se sentir mais à vontade na aula dele. Além disso, converse com seus pais, converse com seus amigos, enfim, compartilhe os seus sentimentos. Algumas universidades, devido sobretudo a esses casos de suicídio, têm patrocinado alguns grupos de apoio. Então, se for o caso, procure um grupo desses. Se a sua universidade tiver psicólogos, tente conversar com os psicólogos, enfim, procure ajuda. E tenha bem em mente que a universidade não é a sua vida. Se o ritmo ficar muito pesado, se você se sentir esgotado, pensa talvez em trancar o período, ou então não precisa trancar o período, mas puxar menos matéria e aproveitar parte desse tempo livre para viver, para sair com os amigos, para namorar, para ficar com a família, obviamente separando o tempo devido para os estudos. Mas, em hipótese alguma, a universidade tem que ser um ambiente que te esgote. Embora, enfim, seja estressante, o final de período realmente é muito cansativo, mas tem que ser um local que no final das férias você comece a sentir saudade, você tenha ânimo de voltar a estudar. Não pode ser esse ambiente opressivo, sabe?
Então, assim, tenta desligar um pouco a universidade, tranca algumas matérias ou tranca o período. E se mesmo assim você continuar reprovando, quem sabe na hora de você parar, pensar se realmente aquele curso é para você. De repente você tem uma tendência maior a cursar um outro curso na universidade, ou mesmo fazer alguma coisa que não esteja nem dentro da universidade, esteja fora da universidade. Enfim, tente se conhecer melhor. Eu sei que isso não é tarefa fácil, né? Todo mundo consegue lidar bem com isso. Mas o importante é que você, se tiver algum problema desse tipo, não guarde para si, sabe? Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Pessoal, e outra coisa, se você está passando por algum problema desse, está com nota baixa, está ficando desanimado, está achando que vai entrar no quadro depressivo, nunca procure ajuda nem drogas nem no álcool. Eles não vão te ajudar, pelo contrário, vão fazer você afundar ainda mais. Tente desabafar com um amigo, com um colega, com um familiar, enfim, mas nunca procure ajuda na bebida e nem drogas. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Assim, você pode concordar ou discordar, afinal ele é baseado na minha opinião, mas o intuito é ajudar. Então, se você tiver algum amigo que esteja passando por algum problema desse tipo, tente conversar com ele, mesmo que ele não venha até você, bom, vá até ele, tente conversar com ele, tente ajudar. Eu acho que esse é o objetivo do Setembro Amarelo, né? Chamar a atenção para as pessoas que não têm esses tipos de problemas, a focar a atenção naquelas pessoas que têm, com o objetivo não de julgá-las, e sim de ajudá-las. Se acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, dê o seu like se gostaram, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e principalmente se inscreva na Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a crescer.